Quem são os seus heróis? Já parou para pensar? Quem são as pessoas que você admira, que você tem como referências na sua vida? Como é bom a gente ter um norte para caminhar, uma direção para seguir, alguém que compactua com os mesmos valores que a gente. Isso é muito importante. E nós tínhamos isso com o pai, com a mãe, com o tio, com uma pessoa da comunidade, da cidade, do país, do mundo. E ultimamente, como tem sido essas referências, esses heróis? Quem tem sido esses heróis na sua vida? Que, de alguma forma, interfere nas suas escolhas e no seu estilo de vida. É sobre isso que a gente vai refletir no vídeo de hoje. Porque agora, a partir da internet, existem os influentes, os influencers, que são uma categoria profissional de pessoas que vivem disso, vivem para influenciar o outro. Só que a gente esquece que nós somos influencer. Aquilo que eu faço impacta na vida do outro, influencia os meus filhos, o meu marido, a minha casa, o meu amigo, a minha comunidade, tanto a minha ação quanto a minha omissão. E a gente não para pensar a respeito disso. Essa mudança no nosso estilo de vida, que tem impactado a todos, tem feito com que a gente dê uma esvaziada nesse papel do herói. Herói, para muitas pessoas, está sendo aquela pessoa que tem muitos seguidores. E esse não é um bom critério. O bom critério é aquela pessoa que compactua com os seus valores, com aquilo que importa para você, com aquilo que faz com que você se aproxime daquilo que você quer ser. Isso é o papel do herói. O papel do herói é aquele que te mostra que ele fez aquilo que faz sentido você fazer. E ele serve de uma inspiração para você entender, ele conseguiu, eu também posso conseguir. E é muito perigoso a gente colocar como heróis ou referências ou pessoas que a gente segue no sentido literal da palavra, de buscar repetir o comportamento, de buscar repetir o estilo de vida. Porque existe muita fake news. Existem pessoas que falam uma coisa e vivem outra, e dizem que sentem uma coisa e sentem outra. E nós vamos pegando uma referência errada. Referência errada significa caminho errado para seguir. E o caminho errado é aquele que não nos leva para onde nós queremos ir. E isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Nós precisamos ver o que faz sentido, o que é verdade para mim. E as fontes são fundamentais. O testemunho de vida da pessoa que nós estamos tendo como referência é fundamental. A gente é influenciado pelo conteúdo que a gente consome. A gente é influenciado pelo ambiente que a gente vive. A gente é influenciado pelas pessoas com quem a gente convive. E nós influenciamos todo o conteúdo e todo o contexto da vida do outro. É um processo muito dinâmico e muito sutil, que quando a gente está intricado ali, quando a gente está dentro da rotina,
dentro de um ambiente, muitas vezes a gente se acostuma com coisas que não são saudáveis, mas a gente acha normal porque a gente vê aquilo todos os dias, a gente acha normal porque o outro tem conseguido um relativo sucesso financeiro ou midiático, e isso tem levado as pessoas a um caminho de infelicidade muito grande. E a gente precisa se atentar para isso, pensar quem são as pessoas que representam para mim esse papel onde eu admiro a conduta, onde eu admiro o comportamento, onde eu admiro o valor que ela faz, que ele faz. A gente sabe que existe um movimento dinâmico na vida real, onde temos alegrias, frustrações, tristezas, decepções. Isso faz parte da vida de todo mundo sem exceção. Isso é muito democrático. Mas lá, nas redes sociais, que eu tenho feito muita menção às redes, porque é o que está consumindo o maior tempo, a gente vê imagens e contextos editados. E, na verdade, aquilo que é bom para a minha vida, aquilo que é bom para a vida do outro, a gente pode até, em determinadas situações, a gente ter certeza. Mas não existe uma regra de que se eu replicar aquilo na minha vida, eu vou ter aquele mesmo resultado. E eu vou extrair toda a tristeza, todo o sofrimento. Isso é impossível. Porque o mundo, ele é diverso. E o crescimento, ele é uma ponte que nos leva para a evolução. E isso a gente precisa nos lembrar. Porque às vezes, na ânsia de eliminar toda a dor, todo o sofrimento, a gente se esquece disso. A gente precisa de boas referências e a gente precisa ser uma boa referência na vida das pessoas. Se a gente olha a história da humanidade, a humanidade evoluiu e estamos aqui hoje porque algumas pessoas desafiaram a caminhar na contramão daquilo que a maioria diz. E hoje, com todo esse contexto, toda essa sensibilidade das pessoas, as pessoas estão perdendo a oportunidade de dizer de fato que o outro está doido, que aquele comportamento, ele é abusivo, mesmo que ele não tenha essa cara. Quando a gente fala de comportamento abusivo, a gente não está dizendo só daquilo que a pessoa está xingando o outro, daquilo que a pessoa está batendo no outro, está diminuindo o outro. Não. Quando a gente submete o outro e a gente submete a nós mesmos, a uma vida muito inferior àquilo que a gente tem potencial de ter, a gente está sendo abusivo. E o abuso, muitas vezes, ele começa dentro de nós. E é por isso que o sofrimento humano, é por isso que a depressão, é por isso que a ansiedade tem crescido tanto. Está todo mundo muito fragilizado, muito sensível. E a gente vê coisas absurdas acontecendo. Qual é o maior risco que a gente corre? A gente corre o risco de nos perdermos no caminho. Qual o caminho? O caminho da saúde mental, o caminho da sensação de pertencer a esse mundo. E a gente perde muito tempo. E tempo
como eu gosto sempre de repetir, é nosso bem mais precioso. Quando a gente perde tempo, a gente perde vida. E a gente só sabe que a gente perdeu a vida quando a gente olha para trás e reflete e toma consciência do caminho e das escolhas que a gente tem feito. E não tenha dúvida de que a maior pobreza que um ser humano pode ter é a pobreza de pensamento e de espírito. Porque são essas duas coisas que fazem com que a gente seja diferente nesse mundo. Quando nós olhamos hoje, a individualização do ser humano, ela vai se perdendo. E nós estamos construindo um país onde só tem uma fachada. E isso é nossa responsabilidade. Pense nisso.